o espetáculo natural do deserto florido. No norte do Chile, situado entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, fica o Atacama, o deserto mais seco do mundo. Supera até o Saara, no continente africano. A região de extrema aridez faz desse lugar um dos mais claros do planeta, ideal para a observação do céu noturno, livre de nuvens. Graças a essa característica, aqui foram instalados potentes telescópios terrestres. Em apenas algumas primaveras no hemisfério sul, como a deste ano de 2025, entre a última semana de setembro e a terceira semana de outubro, quando os volumes de chuvas ficam acima da média e a temperatura entre 15 e 25 graus, acontece um fenômeno raro. A paisagem do deserto do Atacama se transforma em um tapete colorido de flores. São cerca de 200 espécies de plantas nativas, muitas delas endêmicas, ou seja, que só existem nesse lugar do mundo. Elas florescem por um curto período de tempo. Em seguida, retornam ao estado de dormência e tudo volta a ser como antes da chuva. São enigmas da natureza, a serem melhor desvendados no belo e misterioso deserto do Atacama. Está no ar o Repórter Eco, com a análise de propostas para lidar com os desafios socioambientais da atualidade. Os assuntos de destaque, os limites do nosso planeta, os impactos da crise climática e as belas paisagens da costa norte do Brasil. Veja os detalhes do programa de hoje. Relatório científico mostra que a Terra já ultrapassou 7 dos 9 limites necessários para sustentar a vida. A Organização Meteorológica Mundial lança guia para tentar reduzir o impacto do calor extremo na saúde do trabalhador. E o fotógrafo João Farcas lança livro com imagens inéditas de comunidades e paisagens naturais do Amapá ao Rio Grande do Norte. Estudo feito por grupo internacional de cientistas definiu 9 limites que são essenciais para garantir o equilíbrio da vida na Terra. Novo relatório do Instituto Potsdam, responsável pela pesquisa, alerta que o aquecimento global causado pelas ações humanas levou o planeta a ultrapassar o 7º limite. Os oceanos estão mais ácidos e colocam a vida marinha em risco. O planeta Terra ainda opera em condições seguras para sustentar a vida. Pesquisadores do Instituto Potsdam para a Pesquisa sobre Impacto Climático, fundado na década de 90 na Alemanha, criaram 9 indicadores para tentar responder a essa pergunta complexa. O último relatório, de 2025, traz dados alarmantes. Foram ultrapassados 7 limites. Na escala de alto risco, são 3. Mudanças climáticas, determinadas pelo aumento da temperatura média global, causada pelo excesso de CO2 na atmosfera. Perda de biodiversidade a partir das alterações de ambientes naturais, o que provoca extinção de espécies. E o chamado ciclo dos elementos químicos nitrogênio e fósforo, relacionado ao uso excessivo de fertilizantes, que causa destruição de solos e perda da qualidade da água. A gente já tem vários outros indicadores, como as metas da Convenção da Biodiversidade, que mostram que, na realidade, o processo de degradação avança muito mais rapidamente que a nossa capacidade de resposta. O grande problema é que a gente só tem um planeta, né? A gente não pode fazer experimentos, né? A lista de checagem inclui outros itens com limites ultrapassados.
Mudanças do uso da terra, que ocorrem quando há desmatamento para converter áreas naturais em plantações ou cidades. Uso da água doce, a demanda é crescente e as reservas estão diminuindo. A poluição química por compostos tóxicos no ambiente, como os microplásticos, e a acidificação dos oceanos, ligada ao aumento de gás carbônico na atmosfera. Ela destrói a vida marinha, começando pelos recifes de corais. Eles servem como áreas de reprodução de peixes e de outros animais e que impactam toda a cadeia trófica até os organismos maiores, até chegar na gente mesmo, né? Os recifes também servem como uma barreira, né, contra ressurgências, contra problemas, tsunamis, né? A gente sabe que, né, todos esses eventos extremos que podem ocorrer, tanto naturais quanto fomentados pela atividade humana, né, os recifes também são uma barreira de proteção das zonas costeiras. Todos esses limites ou indicadores foram estabelecidos em separado apenas para facilitar o trabalho dos cientistas de dimensionar os impactos causados pelas ações humanas. O planeta Terra abriga uma série de formas de vida. Nós, seres humanos, entre outros animais, as plantas, os fungos, entre outros micro-organismos. E o planeta é um ser vivo também, que depende de uma série de inter-relações para funcionar bem. É esse planeta que oferece a base para a nossa vida. A água que a gente bebe, a terra que a gente usa para plantar alimentos, nos dá as florestas e os oceanos que absorvem o carbono da atmosfera, retardando os maus efeitos do aquecimento global. E é por isso que a gente tem que cuidar muito bem dele. No caso do Brasil, o desmatamento é algo que leva a um estresse de todos esses limites. A poluição também afeta a capacidade dos sistemas de manterem a biodiversidade. A gente sabe o que fazer. O que falta é financiamento, vontade política para a implementação. Desmatar menos, fazer uma agricultura que utilize menos fertilizantes, pesticidas, mais de uma agricultura regenerativa. A gente precisa reduzir as nossas emissões de carbono, ou pensar em como que a gente consegue chegar no carbono neutro, né? Emitir menos, absorver mais. Para o professor, a humanidade precisa rever valores, esquecer o lucro imediato e se reconectar com todas as formas de vida que integram a natureza. Ele espera que a divulgação do relatório sobre os limites planetários, um pouco antes da COP30, a Conferência do Clima da ONU em novembro, em Belém, impulsione debates para além da emergência climática. O fato dele ser lançado justo agora faz esse alerta, no sentido de mobilização para que a gente realmente consiga agir. Essa visão sobre o clima tem que ser integrada com os outros setores, né? Importante dizer que esses são indicadores globais, planetários. A gente tem áreas do planeta onde esse processo está mais intensificado, outras áreas onde esse processo está menos intensificado. Ou seja, a gente tem que adequar as ações também a essas condições locais, regionais. Então, pensando em biodiversidade, a gente ainda tem grandes reservatórios, né, sistemas funcionando muito bem, e esses sistemas podem funcionar como fontes para recuperação de outras áreas degradadas. É muito melhor a gente prevenir, a gente não chegar nessa zona vermelha, do que ter que remediar, né? A gente sabe que remediar pode custar 10 vezes mais do que o custo da prevenção. Agora vamos às notícias principais da área socioambiental. Em Brasília, a pré-COP30, evento preparatório da Conferência da ONU sobre o Clima, termina com os embates sobre temas principais: o financiamento climático para os países em desenvolvimento e a eliminação dos combustíveis fósseis. Durante 2 dias, 67 delegações se reuniram para tentar chegar a um pré-consenso. A presidência da COP30 avalia que, nesse encontro, as nações demonstraram disposição para negociar pontos sensíveis.
Representantes dos povos indígenas do Brasil caminham até o Ministério da Justiça em ato para cobrar do governo federal o avanço na demarcação de terras até a COP30. Os ativistas também criticaram o projeto de explorar petróleo na Amazônia. O ex-presidente da FUNAI, Fundação dos Povos Indígenas, Marcelo Xavier, foi condenado pela Justiça Federal do Amazonas a 10 anos de prisão. O chefe da instituição, durante o governo Bolsonaro, foi acusado de perseguir lideranças indígenas e pressionar servidores da fundação para liberar obras do linhão do Tucuruí. A defesa nega a acusação e alega falta de provas. Veja daqui a pouco aqui no Repórter Eco. A Organização Meteorológica Mundial lança guia para reduzir o impacto da crise climática na saúde dos trabalhadores. Preparativos para a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, marcada para novembro em Belém, no Pará. Entre tantos impactos, a crise climática afeta a saúde de 2,4 bilhões de trabalhadores. A Organização Meteorológica Mundial lançou um manual que propõe um plano de ação contra o calor extremo. Trabalhar em ambientes externos pode ser estressante, com altas temperaturas ainda mais. O calor extremo causa dificuldade para realizar as atividades do dia a dia. A crise climática já atinge quase 2,5 bilhões de trabalhadores no mundo. Isso representa 70% da força de trabalho global. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho, agência da ONU. Além dos impactos negativos na saúde, as temperaturas extremas provocam mais de 20 milhões de acidentes ocupacionais a cada ano. É o que explica o médico Paulo Saldiva, da Universidade de São Paulo. Uma resposta nossa ao calor é fazer vasodilatação e reduzir os hormônios. O cortisol, o hormônio da tireoide e a adrenalina. Por isso que você fica com aquela moleza. Isso leva a desatenção e isso pode levar a excesso de acidentes com situações perigosas, né? Além de que todo mundo que trabalha na rua e que não tem ar-condicionado, depois que você dirigiu ou ficou muito tempo na rua, você volta para casa como se estivesse passando um caminhão em cima, né? Porque você transpira demais, você tem uma certa dificuldade de exercer as mesmas funções. Para saber se o ambiente está adequado, além da temperatura, é preciso levar em conta níveis de umidade, a qualidade e a circulação do ar no local. Trabalhadores de ambientes internos não climatizados também têm a saúde afetada. Está 30 graus, 35 graus na atmosfera, no ar, mas no asfalto está em torno de 70, 80. Ou naquelas telhas quando você trabalha em galpões, que tem telhas de zinco ou de cimento amianto, aquilo acumula calor e é como se você estivesse trabalhando com um aquecedor embaixo, ou no caso das telhas com um aquecedor em cima. Segundo o relatório, os idosos e as pessoas de classes sociais mais baixas são os que mais sofrem. Você tem um sistema de regulação interno que depende. A gente sente a temperatura e regula o organismo. A gente se adapta a isso e até se aclimata. Depois de uma grande onda de frio, uma grande onda de calor, após algumas semanas, alguns meses, você tem um certo tipo de aclimatação. Só que os idosos vão perdendo a capacidade de aclimatação. Ou seja, existe um declínio das funções integradoras e é como se o termostato tivesse quebrado. E os mais pobres, por quê? Onde tem árvore, não tem árvore, aonde você passa um tempão no trânsito se deslocando da periferia para o centro, aonde você dorme menos para você matar um leão por dia e sobreviver,
né? Quem tem tempo de controlar as doenças crônicas, tem também o fato que a moradia passa a ser pior, né? Você vai ver nas comunidades mais carentes em São Paulo, ali não tem nem calçada para a pessoa andar, muito menos para ter árvore. E as pessoas, como a família vai crescendo, eles deixam uma laje em cima para ir crescendo a casa. Aquela laje funciona como um enorme concentrador de temperatura. Para enfrentar o problema, foi lançado um manual pela OMS junto à Organização Meteorológica Mundial, que propõe planos urgentes de ação contra o calor no trabalho, elaborados de forma conjunta por empregadores, trabalhadores, sindicatos e especialistas em saúde pública. As leis de proteção ao trabalho, que envolvem fumaça, ruído e uma série de outras coisas, vão ter que incorporar temperatura. Nós vamos ter que conversar com economistas, com gente que faz plantio de árvore, com gente que cuida de proteção individual de trabalhadores. Então nós vamos ter um trabalho grande de educação para que a gente forme um novo hábito de vida, uma nova forma de entender e mude os nossos costumes e modo de encarar a vida. Além das estratégias para amenizar o calor por parte das empresas e organizações, o médico Paulo Saldiva reforça a necessidade de cuidados individuais. Hidratar, controlar as doenças crônicas que tem e, ao mesmo tempo, avisar as pessoas, ficar de olho nas crianças, porque um bebê, por exemplo, não pede água. A gente morre por estresse térmico. E o que o estresse térmico faz? Ele obriga a gente a ter reajustes de metabolismo e as pessoas que já estão muito frágeis vão morrer. É complicação de infarto. E se você desidratar, o sangue ficar mais concentrado e fizer um trombo, dependendo de onde esse trombo fizer, for no cérebro, no intestino, na coronária, você vai morrer de AVC, de infarto mesentérico ou infarto do miocárdio. E a gente sempre achava, isso vai acontecer longe, vai demorar tempo, mas agora chegou o momento e está batendo nas nossas portas, nas nossas empresas, na nossa vida, conosco, com as pessoas que a gente gosta. A seguir aqui no Repórter Eco. O fotógrafo João Farcas lança livro com imagens que revelam a beleza e os desafios da costa norte do Brasil. Registro inédito da imensa riqueza de cenários naturais e culturas da costa norte do Brasil. As imagens e textos estão no novo livro de João Farcas. O fotógrafo percorreu o país, do Oiapoque, no Amapá, ao Rio Grande do Norte, para documentar a vida das comunidades em meio a um mosaico de dunas e manguezais. Floresta amazônica exuberante na foz do rio Amazonas. Sol e sombra sobre dunas e lagoas dos lençóis maranhenses. Gente que vive para proteger a natureza. O fotógrafo João Farcas lançou o olhar sobre a região litorânea de mais de 2.000 quilômetros entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Foram 7 expedições por terra, mar e ar. As imagens impressionantes estão no livro Costa Norte. Foram revisitadas por ele no estúdio onde trabalha, na capital paulista. E aqui é um lugar espetacular que é as reentrâncias maranhenses, que tem um jogo entre o mar e a terra, é muito bonito. E é muito difícil chegar lá, não tem estrada. Isso é uma armadilha de peixe. Esse aqui? A maré enche, o peixe entra. Quando a maré baixa, ele quer sair, ele não consegue, ele fica preso. Infelizmente, a gente vive no Brasil, que para fotógrafo talvez seja um dos países mais interessantes do mundo.
que tem uma diversidade monstruosa e, infelizmente, está sofrendo um processo de avanço sobre a natureza muito rápido. Então, a gente tem o privilégio e a obrigação de ajudar no processo de documentar o que o Brasil tem e, ao mesmo tempo, tentar, de alguma forma, mostrar para as pessoas que isso é muito valioso, que isso poderia ser cuidado. Costa Norte faz parte de uma trilogia que inclui os livros Amazônia Ocupada e Pantanal. Você sabe que eu venho do fotojornalismo, então, para mim, o homem, a atividade humana sempre foi mais importante. Quando eu fui para a Amazônia, eu estava documentando a ocupação pelo homem da Amazônia. Então, a natureza era o pano de fundo onde tudo isso estava acontecendo. Quando eu fui para o Pantanal quase não tem gente. E aí o grande personagem é a natureza. Quando terminou o Pantanal, eu olhei para o mapa do Brasil e falei, nossa, a gente conhece tão bem a costa leste, que vai, vamos dizer, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo nós temos um litoral enorme entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, que estou chamando de Costa Norte, que é muito menos documentado, muito menos conhecido. Entre tantas paisagens encantadoras, o Amapá fisgou o fotógrafo. O Amapá é outro planeta, é surpreendente. Olha isso é uma floresta alagada. Aqui é uma espécie de Pantanal do Amapá. Isso aqui é um arquipélago do Bailique que está desaparecendo. Essa região, onde fica a foz do rio Amazonas, concentra os debates sobre a possibilidade de exploração de petróleo, combustível fóssil que acelera o aquecimento global. O que realmente preocupa as pessoas é como vai ser dada a ocupação dessa região. Vão surgir cidades, vão surgir atividades ligadas à exploração do petróleo na terra, no litoral. A tradição no Brasil é que não se faz nada planejado. Então não se vai criar esgoto para as pessoas, não vai se criar infraestrutura, você vai acabar criando aglomerações humanas destrutivas. Farcas alerta que a ocupação desordenada, especialmente do litoral do Ceará, também preocupa. Ela estava praticamente desocupada e está sendo ocupada muito rapidamente, sem nenhuma normatização. Principalmente depois que o kitesurf apareceu. Infelizmente, a ocupação imobiliária, turística, ela é muito desorganizada. Mas a imponência dos manguezais preservados capturou a atenção do fotógrafo. E é a maior extensão de manguezais do mundo. São centenas de quilômetros entre, principalmente, o Maranhão e o Amapá. E os manguezais têm 30 metros de altura, uma coisa absolutamente fascinante. E a gente sabe que os manguezais são a maternidade dos mares, são a fertilidade dos mares. E vale a reflexão para quem se interessa por fotografia. O importante é o olho. A câmera só registra aquilo que o olho está procurando. Tem um fotógrafo que hoje constrói as imagens, inventa as imagens, manipula, mas eu estou muito mais interessado naquele fotógrafo que procura e que acha coisas fora na natureza, nas pessoas que correspondem a alguma coisa que ele tem dentro dele. E para isso, eu acho que o fotógrafo precisa ter uma enorme curiosidade, precisa ter uma enorme empatia, uma vontade de descobrir, de conhecer, de mostrar o que ele vê. É isso que me move. Eu sou apaixonado pela beleza. Eu acho que ela é um instrumento de fazer as pessoas se conectarem com a natureza. E a gente só cuida do que a gente conhece, do que a gente ama.
hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!